Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje vou falar aí com o pessoal do nono ano sobre a Revolução Russa. Na realidade, a gente vai fazer uma revisão, né, do que a gente já viu, já que estamos aí nas vésperas das provas, tá? Então eu vi um vídeo e resolvi passar para vocês para fortalecer um pouco mais o que vocês aprenderam sobre a Revolução Russa de 1917. Nesse vídeo fala tudinho sobre Nicolau II, né, os Romanov do Império Russo, tá? Também vai falar os principais problemas que a Rússia está passando, que é uma sociedade, bem dizer, feudal. Vai falar sobre os problemas de Nicolau II, por exemplo, quando fala sobre o Domingo Vermelho, tá? Que realmente foi um fato que o pessoal diz que foi o pontapé, né, inicial aí para a Revolução Russa de 1917. Também fala nesse vídeo que vocês vão ver aí, que é uma revisãozinha para vocês, tá? Sobre as guerras, né? A guerra da Rússia contra o Japão, a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, tá? E o povo não concordando mais e o próprio as Forças Armadas também não concordando mais com o que Nicolau II estava fazendo com a Rússia, tá? Então veja esse vídeo aí agora que vocês vão aprender um pouquinho mais e aprender, né? Porque nossas provas estão aí, né? Então um pouquinho mais sobre a Revolução de 1917 na Rússia. Veja aí. A Revolução Russa marcou a história da humanidade, mas para entendermos melhor precisamos voltar lá para o início do século XX. A Rússia estava extremamente atrasada, vivendo de uma forma quase feudal. Era praticamente um país rural, ainda concentrando 80% da sua economia na agricultura. Enquanto isso, os países vizinhos na Europa já estavam super embrasados no processo industrial. Os trabalhadores viviam em grande miséria e pobreza, pagando impostos super altos para manter o sistema czarista do Nicolau II. O czar era tipo um rei da Rússia. Ele governava de forma absolutista, ou seja, com todo o poder em suas mãos, sem nenhuma constituição ou algo que o parasse. Nicolau II não se preocupava nada com as demandas sociais e populares. A sua família, os Romanovs, estava no poder há mais de 300 anos, gerando uma gigantesca dinastia de uma família que fazia tudo para se manter no controle. A palavra czar vem de referência no antigo Império Romano do Oriente mesmo, já que remete a César, que era uma palavra justamente para definir um título real, e não um nome. Assim, em meados de 1890, o czar cansa de ficar para trás em relação aos outros países e decide fazer a transição para o sistema industrial, o que acabou sendo feito de uma forma rápida e desorganizada. Além disso, o Império Czarista gastava boa parte do seu orçamento com guerras, como a Guerra Russo-Japonesa. Revoltados com as condições miseráveis que viviam, sem saneamento, comida e condições dignas de trabalho, o povo decidiu ir às ruas manifestar na frente do Palácio de Inverno, onde eles planejavam entregar uma carta de reivindicações por melhorias nas condições de trabalho. Mas o que era para ser um domingo legal com a família se tornou uma tragédia. A Guarda Real fuzilou milhares de manifestantes. Quem mandou a ordem de massacrar os protestantes ainda é uma grande polêmica, mas é fato que o czar nem estava no palácio no dia. O que importa é que o massacre, que ficou conhecido como Domingo Sangrento, provocou uma série de protestos ao redor do país inteiro. Além disso, no mesmo ano, marinheiros russos que sofriam com castigos físicos e eram servidos carne podre, não aguentando mais as condições de vida, se rebelaram contra o poder dos comandantes do czar, tomando o navio de guerra. A coisa ficou feia para o Nicolau II, que para amenizar o caos propôs em outubro as leis fundamentais, que serviam como uma constituição, e a Duma, que seria um parlamento nacional, mostrando certa abertura política, mas no final ele a dissolveu. Essas medidas acalmaram o povo por um tempo, mas com a chegada da Primeira Guerra Mundial, em 1914, eles se agitaram novamente. O exército russo não tinha nenhuma preparação para ir à guerra ao lado da Tríplice Entente.
Os russos estavam sendo derrotados todas as vezes, e porque os alimentos e materiais estavam sendo voltados aos soldados, a população entrou em uma crise de abastecimento, fome e inflação. Com a Rússia em extrema miséria e crise, o povo viu no comunismo uma forma de levantar o país das cinzas. Resumidamente, o comunismo é uma doutrina política e econômica com o objetivo de dar fim às lutas de classes e promover a igualdade social, por meio do fim da propriedade privada e a coletivização dos meios de produção. Os nomes por trás dessa ideologia utópica são Karl Marx e Friedrich Engels, e para você entender melhor, eu recomendo que assista a esse vídeo aqui. Na Rússia, estava se movimentando um grupo que se pautava nessas ideias marxistas, o Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR, sob a principal liderança de Vladimir Lenin. Porém, dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, o pessoal ainda tinha ideias muito diferentes, por isso se dividiram entre mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques eram minoria e acreditavam que tudo deveria ser levado com mais calma e moderação. Primeiro, a burguesia deveria tomar o poder e desenvolver o país, por meio de uma reforma industrial capitalista profunda, enterrando o regime czarista. E só depois, os operários deveriam seguir com a Revolução Comunista, sem a ditadura do proletariado. Porém, os bolcheviques, que eram a maioria, não estavam com paciência para aliança com a burguesia, não. Eles queriam era a revolução, o governo do proletariado, controlado pelos trabalhadores diretamente. Eles contavam com o apoio dos camponeses, que eram tão oprimidos como eles pelo regime czarista. As tensões cresceram mais ainda, o que fez o povo se rebelar e se juntar ao movimento revolucionário, forçando a saída do czar Nicolau II em fevereiro de 1907, que ficou conhecido como a Revolução de Fevereiro. Assim foi formado um governo provisório, onde o parlamento, de maioria burguesa, assumiu. Nessa época, eles estavam promovendo pouca participação política dos sovietes, que eram conselhos de operários ao redor da Rússia, sendo o maior o de Petrogrado, o que era a capital e que hoje em dia é a cidade de São Petersburgo. Porém, as ações políticas e a manutenção do país foram um desastre, e eles não atenderam a principal demanda do povo: tirar a Rússia da guerra. Dessa forma, Lenin publica as Teses de Abril, onde ele defendia paz, pão e terra, além de todo o poder aos sovietes. Com paz, Lenin dizia tirar a Rússia da guerra. Com pão, resolver a escassez de alimentos. Com terra, a distribuição das terras aos camponeses, por meio de uma reforma agrária. Essas propostas se tornaram muito populares pelo país inteiro, conquistando grande apoio ao redor dos sovietes. Assim, no dia 25 de outubro de 1917, os bolcheviques tomam os prédios governamentais e outros pontos estratégicos, declarando o governo bolchevique e a implantação do socialismo. A primeira medida deles para recuperar a economia russa foi de fato tirar o país da guerra, mas para isso tiveram que assinar o Tratado Brest-Litovsk, realizando enormes concessões de terras para alemães e turcos. Lenin também aplicou medidas bem autoritárias, como o fim dos outros partidos políticos. Agora, o Partido Comunista era o único todo-poderoso. Além disso, ele cumpriu suas promessas de alimentar a população e redistribuir as terras. Mas você acha que todo mundo aceitou de boa? Claro que não! Houve uma resistência enorme contra a Revolução Bolchevique, explodindo em uma guerra civil. O Exército Branco era feito dos opositores, principalmente monarquistas que queriam a volta do czar, e conservadores, como a antiga elite russa e membros da nobreza. Também contavam com os mencheviques. Já o Exército Vermelho, por outro lado, foi um exército bolchevique formado às pressas para derrotar as forças rebeldes. Para vencer a Guerra Civil, Lenin implantou uma série de medidas chamadas de comunismo de guerra, estatizando todos os setores da economia e confiscando a produção dos agricultores e das indústrias para sustentar o Exército Vermelho. Isso fez que a Rússia caísse ainda mais na pobreza, inflação, fome, além da morte de milhões de camponeses e forte repressão aos opositores. No final das contas, o Exército Vermelho venceu, e Lenin fundou em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. E para recuperar a economia, que estava arrasada pela guerra, Lenin cria a NEP,
a nova política econômica, onde o governo decidiu voltar com algumas práticas capitalistas. Eles permitiam a entrada de capital estrangeiro, investimento em empresas privadas no setor do comércio, liberdade para os camponeses de comerciar parte de sua produção, entre outras. A NEP foi uma medida desesperada da União Soviética para recuperar suas forças, principalmente aumentando a produção agrícola do país e alimentando o povo. Em 1924, Lenin morre sob circunstâncias muito suspeitas, criando um vácuo no poder e uma polêmica de quem seria seu sucessor. Ele deixou uma carta dizendo que queria que sua posição fosse tomada por seu fiel amigo e figura heróica Leon Trotsky, e não Stalin, um militar de alto cargo que também fazia parte do Partido Comunista. Esses dois eram inimigos mortais e defendiam ideias completamente diferentes. Trotsky acreditava que a União Soviética não sobreviveria sozinha, que eles precisavam expandir o socialismo para o mundo, a revolução permanente. Já Stalin acreditava que a prioridade da União Soviética deveria ser se fortificar e se isolar, o socialismo de um país só. Mas olha só o que aconteceu. O testamento de Lenin foi abafado por Stalin, que já era muito influente no Comitê Central. Assim, ele passa a assumir maior poder e autoridade na União Soviética, até mandando seus espiões matarem Trotsky em 1940, enquanto ele estava exilado no México, onde teve um caso com a pintora Frida Kahlo. Mas voltando ao assunto, Stalin promoveu uma série de medidas conhecidas como stalinismo. A mais importante foi a criação de um estado de terror, com a perseguição de opositores políticos por meio do assassinato deles ou envio aos gulags, que eram campos de trabalho forçados na Sibéria. Também foram bastante perseguidos fiéis e figuras religiosas, por meio de campanhas anti-religião, além da censura à informação. As principais medidas foram a planificação da economia, ou seja, centralização da economia no Estado, além de abolir a NEP e criar os planos quinquenais. Quinquenais significam que acontecem a cada 5 anos, ou seja, a cada 5 anos eles seguiram metas específicas para desenvolver o país. Stalin focou muito na industrialização, avançando muito as áreas de metalurgia, siderurgia e energia elétrica. Outra medida marcante tomada por Stalin foi a coletivização forçada das terras, que é a expropriação das pequenas e médias propriedades privadas para transformação em cooperativas e unidades estatais. Como resultado disso, em 1928, na URSS, 90% das propriedades agrícolas foram reduzidas, causando um enorme prejuízo de alimentos. A produção de grãos caiu consideravelmente, e a quantidade de gado disponível foi reduzida pela metade. Isso gerou uma grande crise pela falta de alimentos, que resultou na morte de milhões de pessoas, conhecida como Grande Fome de 1932 a 1933. Na Ucrânia, a onda de fome proposital foi considerada uma forma de genocídio contra os kulaks, camponeses mais ricos que resistiram muito à coletivização das terras. Esse evento matou aproximadamente 4 milhões de ucranianos. Peraí, a gente está esquecendo algo muito importante que aconteceu nesse mesmo período de tempo. É a crise de 29. Com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, os Estados Unidos entrou em uma grande depressão econômica. O mundo inteiro teve suas economias fortemente impactadas, mas e a União Soviética? Tio Stalin cresceu mais ainda. Pelo fato da economia da União Soviética ser fechada e não fazer acordos comerciais internacionais, eles não dependiam tanto assim dos países vizinhos, já que produziam tudo o que precisavam no próprio território de forma sustentável. Essa vantagem que a URSS teve, enquanto o mundo inteiro estava quebrado, fez com que ela se tornasse uma superpotência, conseguindo entrar como aliado importante na Segunda Guerra Mundial e depois como uma das nações mais poderosas do mundo durante a Guerra Fria. O governo de Stalin foi duradouro, já que ele usava e abusava da perseguição aos opositores, terror e propaganda para manter sua imagem de bom moço. Tudo parecia estar dando certo para ele, até que a Segunda Guerra Mundial explode, e a União Soviética se posiciona ao lado dos aliados. Novamente, o mesmo inverno russo que derrotou Napoleão deu uma ajudinha para as tropas soviéticas ao enfraquecer as tropas alemãs. No entanto, a vitória da União Soviética custou a vida de aproximadamente 16 milhões de russos, caminhando o país para uma enorme crise, de novo, já que todos os recursos estavam sendo utilizados para a guerra.
Mas para ver o que aconteceu ao decorrer dos 74 anos da União Soviética, você precisa entender sua participação na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixe o like e compartilhe com seus amigos que também estão desesperados pela prova de amanhã. Nos comentários você vai encontrar uma série de questões comentadas de vestibulares sobre esse assunto. Faça os exercícios e teste seus aprendizados. Obrigada e até a próxima! E aí, pessoal, viram o vídeo? Espero que tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho. Não esquecendo que a nossa revisão da prova foi aquele último vídeo que eu passei para vocês sobre as questões que vão cair mais ou menos na prova, tá? As questões que estão no livro, tá? Então, vocês vão revisar aí pelo livro e vão estudar, que eu tenho certeza que vocês vão tirar nota 10, porque vocês são alunos nota 10, tá bom? Então, pessoal, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!